Oi, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre especificamente a região do Oriente Médio, porque a região do Oriente Médio tem bastante coisa e bastante detalhezinhos para a gente estudar, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que a gente ainda não tocou muito bem sobre o Oriente Médio, que são o islamismo, né? Falar um pouco mais sobre essa religião e a influência dela no Oriente Médio e no mundo, e também sobre a Síria, tá? Que inclusive é um país, né, que bate recordes de refugiados, e a gente vai entrar um pouquinho mais sobre esse assunto logo mais. Mas antes vou recapitular um pouquinho o que é o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região da Ásia que é muito estratégica. Por quê? Geograficamente, ela tem ligação com 3 continentes: a África, a Ásia e a Europa, tá? É uma região muito antiga, tá? O início da humanidade, das civilizações, começaram na África, né, que é um pouquinho ali abaixo, mas também ali na região que hoje é o Oriente Médio. Inclusive, as histórias bíblicas se passam mais ou menos por ali, tá? Gerando ali em torno do norte da África, pegando um pouco mais ali da Ásia, onde hoje é chamado de Oriente Médio, tá? O nome do Oriente Médio, ele tem esse nome porque o mundo, né, antigamente ele era dividido entre o Ocidente, o Oriente, e no Oriente tinha outras divisões, como por exemplo o Extremo Oriente, né? Que a gente pega ali mais ou menos onde hoje é a região da China, do Japão, e o Oriente Médio, que é o meio do caminho, por isso que o nome é Oriente Médio. Uma outra questão também a respeito do Oriente Médio é que é uma região muito rica em petróleo, tá? E isso desperta as potências mundiais. Por quê? Porque o principal combustível que a gente tem hoje em dia é o petróleo. Gente, quarentena, tá? O meu cachorro está participando. Então, o petróleo, né, que é chamado de ouro negro, né, ele tem um valor comercial e industrial muito grande. Muitas das indústrias que a gente tem, dos tipos de produção, né, de larga escala que a gente tem no mundo, essas fábricas, elas são geradas a petróleo, né? Então não existe um outro combustível que consiga substituir o petróleo, né? Nesse sentido, de tão potente que ele se torna, tá? Então, tendo visto por esses pontos, o Oriente Médio, ele tem outros problemas, como, por exemplo, a escassez de água, né? Um lugar onde é muito quente, né? Onde tem um clima desértico e semidesértico predominante, com pouca chuva, claro. Isso faz com que as regiões, os rios, eles sejam muito mais disputados. Então você coloca lá dentro do Oriente Médio a disputa pela localização estratégica, a disputa pelo petróleo e a disputa ali pela água. Também tem outras questões, por exemplo, o Oriente Médio, apesar de ter poucos rios, ele é banhado por diversos mares que são menores. E esses mares menores, eles acabam, vamos dizer assim, servindo como atalho para se transitar de um continente ao outro. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um cara tá lá na Ásia e quer, por exemplo, ir para a Europa. É muito mais fácil passar, né, pela porção marítima que atravessa o Oriente Médio do que dar a volta inteirinha no continente para chegar lá do outro lado. Então, existem algumas regiões ali que são estratégicas, que ficam, né, sobre o domínio, né, de certos governos, de certas populações que proíbem de outros povos, né, terem acesso, e isso também dá conflito, dá disputa, né, que é o famoso canal de Suez, tá? Tem falando isso no livro de vocês, tem também na internet, tem uma série de materiais só falando desse estreitinho ali,
que é chamado Canal de Suez, né? O nome já fala, é um canal, é um caminhozinho marítimo, né? Que serve como atalho. Então ainda tem essa disputa, né? E as disputas acabam por aí? Não. Outra coisa que tem no Oriente Médio, diversidade étnica, ou seja, povos muito diversificados disputando um território estratégico, um território que é pequeno, né? E as grandes potências começam a se aliar a esses pequenos povos para tentar dominar a região que tem mais petróleo, a região que tem mais água, a região que é mais estratégica politicamente, economicamente e por aí vai, né? Então, assim, então esses pequenos grupos étnicos, né, acabam muitas das vezes entrando em conflitos porque eles foram colonizados, ou seja, o Oriente Médio, né, ele foi repartido, né, pelas grandes potências econômicas e ele acaba, né, meio que não tendo essa questão, né, cultural sendo respeitada e começa a ter uma disputa, entendeu? De território, de recursos, enfim, tudo isso misturado. E ainda, né, considerando um outro fator que talvez seja um dos principais do Oriente Médio, é a questão da religião. O que acontece? No Oriente Médio foi onde surgiu as três tradicionais religiões que a gente tem no mundo, que é judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas três religiões, elas têm origem praticamente na mesma história, que é o quê? Que é na promessa de Abraão. Só que, enquanto o cristianismo, né, considera que Jesus seria o Messias e tal, enfim, como a gente conhece, o islamismo acredita que o grande profeta seria o Maomé e o judaísmo está esperando até hoje. De qualquer forma, essas três religiões, elas são monoteístas, né? Ou seja, elas acreditam em um só Deus, elas acreditam, né? Não é politeísta, que seria o oposto, né? Uma outra questão também, essas três religiões, elas têm uma cidade que é considerada sagrada para as três, que é a cidade de Jerusalém. Aí tu imagina o que é a Jerusalém sendo disputada por três religiões, né? Então, assim, tudo isso, né, justifica o porquê do Oriente Médio ser um palco, um centro de conflitos. Isso também porque tem inúmeros outros conflitos que eu acho que eu ficaria aqui a aula inteira falando com vocês, né? Tem o conflito árabe-israelense, que falamos sobre dele nas semanas anteriores, né? Que é ali, né, a disputa pelo território da Palestina, que envolve depois uma série de questões, né? Várias guerrinhas são traçadas ali, mas não vou falar sobre isso hoje. Toda essa história eu contei para quê? Para chegar no ponto principal que eu vou falar sobre hoje, que é sobre o fundamentalismo islâmico. Vamos lá. Antes de falar sobre o fundamentalismo, vamos primeiro entender o que é o islamismo. O islamismo, como eu estava dizendo, é uma religião, tá? Uma religião monoteísta que tem lá o profeta Maomé, que tem os seus seguidores, tá? Uma religião bastante antiga, bem antiga, antes da gente ter, né, os processos de globalização, antes da gente ter os Estados Unidos se tornando uma grande potência mundial, antes disso tudo já existia o islamismo, né? E o islamismo, ele é considerado, né, a maior religião do mundo em termos de seguidores, né? Então é uma religião muito expansionista, né? Que praticamente predomina o Oriente Médio, que praticamente predomina ali as regiões no entorno. E o islamismo, né, ele
é um tipo de religião que é diferente do cristianismo, que é diferente do judaísmo, que é diferente de diversas outras religiões, tá? E os seus seguidores, né, eles possuem um modo de vida muito específico. Por quê? Porque a religião, ela não é só uma questão no critério da religiosidade, ela também se manifesta, né, na questão do modo de vida, tá? E o islamismo é um tipo de religião que não se adequa, não se adapta muito ao modo de vida cultural ocidental, ou seja, capitalista, sociedade de consumo. É praticamente, né, o que a gente vive hoje, tá? Sendo que dentro da religião existem dois grupos, os chamados sunitas e os xiitas. Os sunitas é aquela galera que pratica a sua religião de boas e deixa o resto do mundo como ele é. Vamos dizer assim, é mais tolerante, é mais respeitável, enfim. Já os xiitas é uma linha mais radical, né? É uma galera que não tolera de jeito nenhum o Ocidente, né? E o que acontece? No Oriente Médio, como eu estava falando anteriormente, com a história da colonização, como eu estava também falando sobre a influência das grandes potências mundiais no Oriente Médio, como por exemplo os Estados Unidos, esse grupo mais radical, né, chamado de xiitas, eles se fecharam, né, e criaram o Estado Islâmico, né? Então, o que seria o Estado Islâmico? O Estado, né, a gente já está falando sobre a organização política, a gente já está falando sobre economia, a gente está falando sobre, né, uma instituição mesmo, né? Então, o Estado Islâmico, ele tem o objetivo, né, de se fechar ao mundo, né, ao mundo ocidental, à globalização, à cultura mundial, né, e viver apenas ali a realidade islâmica, tá bom? Então, essas que são as principais diferenças. Eu tô olhando para baixo porque eu tô com um roteiro de aula aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que o islamismo, de uma certa forma, geral, sendo uma religião, ele se transforma em fundamentalismo islâmico, tá? Qual é a diferença? Islamismo é a religião de modo geral, que tem os seus fiéis, os seus devotos, como qualquer outra religião. O fundamentalismo islâmico já é uma frente, né? Já é um grupo que tem o objetivo de preservar, de uma certa forma mais radical, tá? Os fundamentos e o modo de vida praticada pela comunidade do profeta Maomé, ou seja, como se fosse, né, vivenciando, como se fosse não, né, na verdade né, vivenciando a cultura do profeta e dos seus seguidores, tá? Lembrando que vontade de espirrar. Tá, já foi. Lembrando que, como eu falei para vocês que o islamismo é uma religião muito antiga, tal, enfim, é desde o século VII. A gente já está no século XXI, né? Então, há 14 séculos atrás que a gente tem aí a experiência, a origem do profeta Maomé e dos seus seguidores. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais nisso, tem um monte de texto na internet falando sobre o islamismo, como que funciona, os seus seguidores. É só dar uma pesquisada, uma lida que é bem interessante, tá bom? Então, o fundamentalismo islâmico, ele diz mais a respeito, tá, a um grupo mais radical que é contra a total influência do modernismo, do ocidente, da globalização, do modo de vida que é diferente ao que eles acreditam. Beleza? Beleza. Mas qual é o grande problema, qual é a grande questão nisso? A grande questão é que todo grupo que é muito radical, lógico que isso não acontece apenas no fundamentalismo islâmico, a gente tem o nazismo, o fascismo,
a gente tem as ditaduras, uma série de outras realidades, né? Mas o fundamentalismo islâmico ele tem algumas particularidades, como, por exemplo, a questão do terrorismo, ou seja, se atribuir a uma violência extrema, né, para conseguir impor a sua cultura. Obviamente que essa atitude é uma atitude reprimida, né, pela maioria dos islâmicos, então, assim, nem vale a pena também a gente fomentar o preconceito, tipo assim, porque a pessoa islâmica é terrorista, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? De que não é porque existe um grupo específico que faz do uso da violência que representa que todo islâmico também é violento. Não, muito pelo contrário. Mas por que a gente fala tanto dessa minoria? Porque essa minoria ela é muito expressiva, né? Inclusive para o assunto que eu vou entrar agora, que é falar sobre a Síria, né? O que acontece? A Síria ela é um país do Oriente Médio que ganhou uma repercussão, né, na mídia muito grande nos últimos anos por causa, né, de uma guerra civil, né? E essa guerra civil, só para vocês entenderem, vou voltar um pouquinho atrás, tá? Para vocês compreenderem por que a Síria chegou aonde ela está hoje e por que a Síria ela se tornou o lugar no mundo com o maior número de refugiados. O que são refugiados? São aquelas pessoas que passam por situações, né, de ameaça à sua própria sobrevivência, né, coletivamente falando, porque acontece uma catástrofe natural ou porque acontece uma crise humanitária ou porque acontece uma perseguição, ou porque acontece uma guerra e as pessoas elas começam a fugir porque realmente não tem como você ficar lá no meio, né, da situação. Então essas pessoas elas acabam sendo forçadas, né, a fugir para ir para outros lugares, outros países como uma forma de sobrevivência, tá? Então isso a gente chama de refugiados porque são pessoas que estão buscando refúgio em outro lugar. Lógico que ninguém escolhe ser refugiado. É uma situação assim, muito extrema mesmo que acontece no lugar onde você vive, onde você mora, e meio que você tem que, né, tem que sair dali, porque senão você vai morrer. É mais ou menos isso, né? Então, no caso da Síria, né, foi uma guerra recente, né, bem recente, inclusive. Ainda se tem alguns vestígios, tá? E vou comentar um pouquinho mais sobre ela agora. O que acontece? A Síria ela tem um tipo de governo, né, que foi se passando de geração a geração. Então, tem uma família que governa lá, tá? Que é a família Al-Assad. Essa família tá lá desde a década de 70, tá? Então, se você fazer as contas aí, né, praticamente bastante tempo. E por eles estarem lá, né, eles acabaram fazendo, né, uma ditadura. E ditadura, como a gente sabe, não é bom para a maioria da população. Por quê? Porque o nome já fala, ditadura, está sendo ditado. Ditadura é o oposto da democracia, né? Você não tem ali, né, opção de escolha sobre gestão do governo, de gestão do território e por aí vai. Além disso, de ter já esse governo com bastante tempo, ainda tem o Estado Islâmico, né? Por isso que eu estava falando sobre ele. O Estado Islâmico, né, representado por um grupo, né, que tenta ali impor um Estado próprio, né? Então, assim, você tem já um governo, você tem o Estado Islâmico meio que tentando, né, pegar o lugar, né? E fora outros grupos, né, como eu estava dizendo, que no Oriente Médio a gente tem várias etnias diferentes, então ainda tem outros grupos ali que ficam de uma certa forma atuando. De um modo geral, essa galera começou a se guerrear, né, por conflitos, disputas de interesses.
E eis que, ali mais ou menos no ano de 2011, estava surgindo na África o que ficou denominado, né, de Primavera Árabe. O que é Primavera Árabe? A primavera é uma estação bonita, uma estação das flores, é uma estação que geralmente ela ocorre depois do inverno, né? E o que acontece? Ali mais ou menos perto, né, do Oriente Médio, ali mesmo na África, mais ou menos na região do Egito, né, estava surgindo um novo grupo de jovens que estavam, né, se opondo às ditaduras, com a esperança de se viver uma democracia. E esse grupo ele chegou também na Síria. Então entrou mais um ator, mais um agente, que é a galera da Primavera Árabe. Então a gente tem o governo, a gente tem o Estado Islâmico e a gente tem a galera da Primavera Árabe e uma série de outros grupos, milícias, tal, ali também participando. O que aconteceu? Isso tudo gerou uma crise humanitária. Ou seja, ficou todo mundo nessa disputa, né, por diversos motivos diferentes, cada grupo disputando uma coisa diferente, como eu disse desde lá do início, né? O Oriente Médio, ele tem várias razões do porquê vai ser disputado. Então não era um conflito apenas religioso, não era um conflito apenas econômico, não era um conflito apenas social, é um conflito que tem muitas vertentes, é um conflito muito grande e que não vou entrar muitos em detalhes, porque senão vai, né, o tempo da aula vai embora, tá? Então, só para vocês entenderem, e até incentivo a vocês, já que vocês estão em casa, já que vocês estão estudando, a buscar mais a fundo sobre esses conflitos, do porquê que acontece, quais são as razões, o que cada grupo quer, quem são os agentes que estão participando, tá bom? Mas o que é importante vocês entenderem agora sobre esse conflito além de toda essa onda, né, o Estado Islâmico querendo impor o seu Estado, a galera da Primavera Árabe querendo impor uma democracia, né, querendo que tenha eleições, querendo escolher o seu próprio governo, representantes do povo, o governo lá do Al-Assad que já está há anos, né, com a família passando de geração a geração, a gente ainda vai ter quem aí nesse meio? Os Estados Unidos e a União Soviética. Ou seja, começa a eclodir uma guerra fria dentro do conflito da Síria e do Oriente Médio, né? Então, assim, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria, né, só dando uma recapitulada, a gente tinha, né, duas potências mundiais, a União Soviética e os Estados Unidos, uma com a ideologia socialista, né, e outra com a ideologia capitalista. O que acontece? Esses grupos hegemonicamente começaram a disputar o mundo. Não foi uma guerra como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram, né, no sentido de ter conflitos armados, enfim, do jeito que a gente sabe, mas não deixou de ser uma disputa, né, que chama de Guerra Fria, porque por diversos mecanismos os Estados Unidos e a União Soviética tentaram influenciar o mundo. E um desses mecanismos que a gente tem é com essas duas superpotências, né, econômicas, né, que tem dinheiro, que tem poder bélico, militar, financiar conflitos menores, como por exemplo é o caso aqui que a gente vê da Síria, né? Então, quando a gente tem uma disputa, e no caso da Síria, a gente tem realmente um conflito armado, né, com bombas, né, com guerra mesmo, a gente tem os Estados Unidos e a gente tem a União Soviética meio que dando uma força para determinados grupos, né, com o objetivo de fortalecer esses grupos. Mas, cara, por que eles estão lá dando essa força? No fundo, eles também querem dominar a região. Como eu disse, né, é uma região que tem petróleo, né? E os Estados Unidos, sendo uma potência industrial muito grande, também fica de olho nesse petróleo, né? Então, essas potências acabam se alinhando também com esse objetivo de depois ter esses benefícios por trás.
tá? Então, os Estados Unidos, né, além do petróleo, ainda pensa na localização geográfica, né? Então, ele começa a intervir, tranquilo? E por outro lado, né, lembrando que os Estados Unidos é uma potência, né, ocidental, aí entra em conflito com o Estado Islâmico, né, que é contra o Ocidente, e a gente vai ter a União Soviética apoiando, né, o governo atual, né, que é da família Al-Assad, tá? E também vai financiar o exército da Síria, tá? Então a gente vê essas duas realidades. Lembrando que o governo, ele é xiita, né? Então o governo, ele é, de uma certa forma, né, da frente mais radical, mais violenta do Estado Islâmico. Então, assim, sentiu, né, como que esse conflito acabou gerando diversas mortes e também diversas pessoas, né, refugiadas que tiveram que sair da Síria, porque eu acho que qualquer pessoa que estivesse lá ia ter essa mesma atitude, né, de não presenciar esse conflito, porque na prática, né, tudo isso é prática, claro, a população ela acaba não sendo ouvida, a população é a que acaba vivenciando esse conflito de grandes potências e é a que acaba também ficando num prejuízo. Então, isso gerou, né, muita pobreza, muita desigualdade, agravou os problemas econômicos e sociais e fez com que essa população tentasse a vida em outro lugar, com uma nova cultura, com uma nova forma de vida. Então, gente, é isso, tá? Acaba a matéria aqui de Oriente Médio, de Ásia e tal. E então, essa foi a nossa última aula sobre esse assunto, tá? Então, a próxima aula, depois da prova, será sobre outro assunto. Então, gente, é isso. E vou passar, né, para vocês uma atividade para vocês fazerem agora em aula, tá? Porque ainda tem tempo. E é isso. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, acho que eu vou editar, né, bonitinho, né? Número 1, número 2, número 3. Então, vamos lá. Então, coloca aí no caderno. Exercício de aula. Aí bota questão 1. Qual a diferença entre islamismo e fundamentalismo islâmico? Tá? Primeira pergunta é essa. Para vocês destrincharem o que é um, o que é outro, porque islamismo é uma coisa, fundamentalismo islâmico é outra. Apesar dos dois terem o mesmo nome, um está originado dentro do outro, a gente precisa ter bem clara essas diferenças, tá bom? Pergunta 2. Qual a diferença entre xiitas e sunitas, tá? Que são as duas vertentes do islamismo, tá bom? Pergunta 3. O que foi a Primavera Árabe? É claro que eu tô com batom na mão, tá bom? É claro que é importante, né, vocês não ficarem só com essa aula, porque aqui eu dei um resumão de tudo, mas tem bastante coisa no livro de vocês, tem coisa na internet e dá para fazer porque vocês estão com tempo. Então vamos lá, o que foi a Primavera Árabe, ok? Terceiro, explicar sobre a Guerra da Síria, tá? Pode explicar por linhas gerais, porque como é um conflito muito grande e tem várias vertentes, talvez não dê tempo de vocês terminarem isso agora, tá? Então, dê essa explicada, né, de uma forma geral. No livro de vocês também tem explicando e é bem interessante e dá para fazer um apanhado geral, tá bom? E a última pergunta é
qual a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, tá? E quando vocês forem falar sobre essa influência, obviamente que também vai entrar dentro ali do conflito da Síria. Tranquilo? Então, gente, um beijo e tchau!